É natural que a apresentação ela seja feita de maneira agregada, macroagregada, tal como foi feita, até porque isso é que nos possibilita uma visão de conjunto, uma visão mais ampla do tamanho dos problemas que nós vivenciamos. E é natural também que os esclarecimentos pontuais, senão seria uma apresentação enorme, serão feitos aquilo que, porventura, a comissão ou algum parlamentar quiser, que é precisamente o que eu pretendo fazer aqui. Alguns dados desagregados, que são aqueles que povoam mais as discussões aqui na casa, que eu gostaria de saber como eles estão nesse momento. Primeiro, em relação aos créditos tributários de ICMS que não absorvidos pelo Estado. Quanto monta isso? Tem esse dado? Desse montante, qual é o montante dos créditos referentes às exportações, aos créditos de exportadores? O que os exportadores tinham que ser ressarcidos ou ter tido seus créditos admitidos e que, por falta de condição, por não terem como fazer aproveitamento em outras operações, quanto disso se encontra na gíria micado na mão do governo. 2, quais são o montante dos restos a pagar de anos anteriores a 18, quanto que é o montante dos anos anteriores a 18, qual que é de 2018, quanto monta esses restos a pagar? Ou seja, eu estou me referindo ao resto a pagar usando a gíria brasileira, né? Resta a pagar no mundo inteiro é aquilo que foi medido, foi executado, o programa que foi, e não foi pago. Aqui, o resto a fazer, que são empenhos de coisas ainda futuras, aqui a gente tem uma gíria, não sei de onde derivou isso, mas a gente chama de resto a pagar. Então, a minha pergunta vai no sentido brasileiro, digamos assim, do resto a pagar, que são, em grosso modo, resto a fazer. Eu queria ver, tem duas outras perguntas que eu gostaria também de ter. Quanto é o montante daquilo que foi postergado em relação aos servidores, ativos e inativos, nos pagamentos de 13º, quanto é? E quanto são das transferências constitucionais aos municípios? Eu não estou falando das transferências infraconstitucionais, orçamentárias, essas coisas. Eu me refiro às transferências estritamente constitucionais, referentes aos municípios. Basicamente, as perguntas que eu tenho quanto à desagregação dos dados que foram apresentados são essas 4. Muito bem. Bom, enquanto o Felipe busca os dados aqui, deputado Virgílio, só gostaria de esclarecer que das duas últimas questões, que é o montante do que foi postergado em relação aos servidores e das transferências constitucionais aos municípios, os dois itens vão estar inseridos no valor de resta a pagar, porque eles compõem o déficit, ou seja, foram empenhados no ano anterior. Eu pedi desagregação. Claro. Não, só explicando, enquanto ele levanta aqui todos os dados, e aí vou passar a palavra a ele, então o montante de resta a pagar vai conter também tanto os débitos aos municípios e as transferências, tanto os débitos em relação aos servidores, quanto as transferências constitucionais aos municípios, exceto o que não está contido em restos a pagar. Doutora Luísa, desculpa. Por isso que eu fiz questão de chamar a atenção, foi precisamente por causa disso, da gíria brasileira. Isso aí é resta a pagar. Sim. Resta a pagar. Isso aí são dívidas vencidas, serviços prestados, ou aposentadorias, pensões vencidas, resta a pagar. Agora, o resto a fazer, que a gente aqui no Brasil junta tudo e chama de resto a pagar, não sei qual foi a origem dessa bagunça, mas é uma bagunça, mas eu queria saber, o que é resto a pagar, que foi feito e tem que pagar, e qual é o resto a fazer, que está consignado aí, no imaginário dos deputados, no imaginário das prefeituras, está empenhado
e está voando por aí, eu não sei quanto é isso. Não, perfeito. Estou respondendo de uma maneira bem... Claro. Você vai ter bastante clareza. Por isso que eu pedi para desagregar isso, para não vir mais uma vez o macroagregado. Fundir. Mas eu compreendo a sua explicação. Boa tarde, deputado Virgílio. Obrigado pela pergunta. A gente foi divulgado já desde o início do mandato o tamanho do resto a pagar que o Estado herdou de gestões anteriores, é algo próximo a 28 bilhões, e aí a gente fazendo um pouco a abertura do que são esses 28 bilhões, na verdade, né? Desses 28, nós temos, deixa eu só abrir aqui, aproximadamente 19 bilhões e meio que estão em despesas que não são despesas relativas a pessoal diretamente, então que são de fato despesas de custeio e capital, em sua grande maioria, além de despesas com a dívida pública. Lembrando que no ano passado, desde meados de 2018, o Estado parou de realizar o pagamento da dívida com a liminar que tem hoje vigente ainda no STF. Então, existe uma parte dessa dívida, apesar dela não estar sendo paga, ela foi empenhada dentro do exercício e está inscrita em resta a pagar, bem como esses repasses do município, foi a pergunta do senhor. Pensando o que foi, de fato, executado até o exercício de 2018 e que o Estado teria para pagar dentro desse montante. Do valor inscrito processado, né, que é o valor que já teve liquidação dos órgãos, então, onde já foi assumida, de fato, a dívida a se pagar dos recursos, desses 19 bilhões e meio, nós temos 12 bilhões e meio que são de resta a pagar que foram inscritos, que já estão processados. Então, que ou a Secretaria já tem a nota fiscal, ou ela já assumiu um serviço ou uma necessidade de um repasse para o município que tem que ser, de fato, feito. Desses 12,5 bilhões, 4,7 são de 2017 para trás e 7,8 bilhões referentes ao ano de 2018. Aí, passando para a sua pergunta sobre quanto disso que está relacionado à transferência aos municípios, do valor inscrito processado, dentro desse montante de 12 bi e meio que eu comentei, 1 bi e 400 foram inscritos a favor dos municípios, que são referentes a transferências municipais, e o inscrito não processado, que ainda não tinha sido liquidado, 90 milhões. Lembrando que esses são dados do início do ano de 2018, de lá para cá já houveram liquidações, houveram pagamentos desses recursos, então hoje boa parte do que o Estado arrecadou de receitas referentes a 2019 já foi utilizado para diminuir esse passivo que foi herdado no dia 1º de janeiro. Especificamente sobre folha, eu não tenho exatamente o dado aqui, a gente pode trazer ele mais detalhado na próxima reunião da comissão, mas é algo em torno de 6 bilhões de reais, 6 bilhões, que é mais ou menos o 13º e a folha de dezembro, que a folha de dezembro naturalmente já passaria para o ano de 2019, mas além disso ficou inscrito também o 13º. Eu não sei se passei por todas, só uma complementação da Luísa. Faltou os créditos CMS não honrados. Me refiro aos créditos admitidos pelo Estado, porém não honrados, não absorvidos. Deputado, se me permite só fazer um adendo, enquanto a Secretaria de Fazenda busca os dados em relação aos créditos tributários, eu só queria complementar um dado que é para que não gere dúvidas, porque muitas vezes os dados são divulgados e a gente tem conceitos diferentes que fixam números. Então, quando a gente fala de resta a pagar, é um conceito orçamentário, como os senhores bem sabem, despesas empenhadas e não pagas, mas a gente tem algumas despesas que não são empenhadas e que compõem dívidas dos municípios. Então, em especial, o Fundeb, que aquele repasse ao Fundeb são 5 bilhões, ele é uma despesa extra-orçamentária. Ela não é contabilizada como receita orçamentária e, portanto, ele não compõe resta a pagar. Então, essa dívida, a gente calcula ela extra-orçamento, portanto, não compõe resta a pagar. Mas ele compõe o 28 bi inicial? Não compõe os 28 bi, porque ela não entra no orçamento, ela não transita no orçamento. É um repasse financeiro, esse repasse, ele, na verdade, cai nas contas e vai direto, sem uma contabilização orçamentária. Então, nesse valor de 28 bilhões, não estão computadas aquelas dívidas referentes ao Fundeb. Okay? Acho que é importante.
Mas não é constitucional? Então, é transferência constitucional sobre o pessoal que está na televisão vê. Ele só transita pela mão do Estado. Ele é um repasse que vem a origem da União, que foi, desculpe o palavrão, uma das compensações da Lei Candir, que muitas vezes esquecida enquanto tal, né? Foi uma lei feita, depois foi prorrogada, foi, na ocasião, que foi criada essa transferência, em boa parte, não dentro da lei, mas dentro da negociação que houve na época, era um jeito de compensar o Estado pela desoneração das exportações. Parece que vence o ano que vem, isso transitou pelo Estado. É claro que alguém poderia usar um palavrão que eu não vou usar aqui, que é o Estado se apropriou de uma maneira... Indevida. De uma maneira não prevista, eu diria, né? Eu não vou falar que foi de uma maneira indébita, vou dizer de uma maneira não prevista, porque o Estado não tinha como honrar isso, mas é um valor alto, né? São 5 bilhões. 5 bi também. Então, é uma dívida que, na verdade, transitou pelo Estado, está em trânsito, digamos assim, mas não chegou lá Ela ainda. transita no caixa, mas não transita na contabilidade orçamentária. Exatamente. Então, é por isso que ela não aparece como reza a pagar. recurso que seria diretamente da União para os Para o municípios. município. A transferência, né? É uma transferência não orçamentária, extra-orçamentária. Esse orçamentário. Deputado, se eu entendi a pergunta primeiro aí, quando o senhor fala recebíveis, você está se aportando à questão da Lei Candir. Não. Lei Candir, não. Não? Quando eu me referi, é o crédito CMS. Você fala dos créditos? Isso, a pergunta número 1. O ICMS deve ter crédito, né? A empresa recebeu, ao fazer a sua transferência, ele lança o crédito que tem na operação seguinte, se houver. Mas quando essa operação é, por exemplo, a exportação, ele não tem onde lançar. Fica esse crédito no Estado. O dia que ele tiver uma operação interna ou interestadual, ele vai utilizar esse crédito. Mas, enquanto não tiver, esse crédito vira mico, que é a gíria que é utilizada para definir. Vai para o limbo. Hã? Não é isso? Eu só queria saber o tamanho do mico. Vai para o limbo. Cemitério dos Inocentes. É isso. O ICMS, a rigor, ele é origem destino. Deve ter crédito. Se eu tenho um crédito, Está exatamente dentro do contexto que a Luísa acabou de falar aqui, ó, 5,70. É o que eu imaginei. Isso deve ser o total, né? Muita coisa. Vai para o limbo. Mas, Deputado, nós podemos fazer o seguinte, trouxemos aqui todo um aparato, balancete, tudo e tal, mas, assim, esse tipo de informação que o senhor está precisando, sem problema. nós não temos nesse momento. Eu imaginei, não, Podemos, sem Levantar, problema nenhum, sim. levantar e repassar para a comissão. Nos agradecemos. Não, eu até já encaminhei um ofício Pra ao Fazenda. secretário Ok. pedindo esse dado. Foi apenas que eu imaginei que ele já estivesse disponível. Não estando, eu compreendo que ele não faz parte do escopo da apresentação, compreendo perfeitamente, e já fiz, inclusive, um documento, um pedido de informação ao secretário. Muito obrigado. Agora? Por mim, estou contemplado. Enviados à casa para debate. Mas eu estou entendendo, portanto, não há o que chama aqui de... Deixa eu abrir a Não, lei nós não aqui. temos um acordo prévio com a União. O que a gente tem Não é tem realmente acordo um trabalho Tem já feito trabalho junto... de transparência de dados para a União. Exatamente. Transparência de dados passados e demonstração das projeções futuras. Isso, para eles, é crucial, é saber como o Estado percebe o comportamento de receitas e despesas para o futuro. Essas tratativas de Isso é apresentação de dados já têm sido feitas, mas não há um acordo firmado Não há com a União. pré-acordo, não há Não. nenhum tipo de medida pré-acordada. Não, só o que temos são aquelas medidas que são trazidas pela Lei Complementar 159, que são as medidas estabelecidas em lei, elas são de conhecimento público e não são negociadas pelo Estado. Hoje, o que a gente tem são, essas medidas são trazidas pela lei, o Estado vai preparar um conjunto de projetos de lei
para apresentar à Assembleia e debater com a Casa em relação ao que a lei nos exige. Ou a Assembleia apresentar também. Claro, com toda razão. Até porque o Poder Legislativo é aqui. Sim. Bom. Eu gostaria, não ficou claro para mim, qual a alternativa que o Estado está pensando caso a liminar, por exemplo, que está garantindo, caia? Vocês estão fazendo algum depósito em juízo? Porque tem que ter alguma alternativa, né? Porque nós somos sob liminar. Eu gostaria que você discorresse mais sobre isso. Nós temos hoje 2 pontos. Numa eventual queda de liminar, a gente tem um passivo dos valores não pagos e a gente vai ter os pagamentos futuros. Então, com relação aos pagamentos futuros, o que vai ter que ser feito, caso caia uma liminar, é um ajuste de fluxo de caixa, né, para incluir esses pagamentos, visto que eles também são de ordem obrigatória, eles não são tidos como despesas discricionárias que possam não ser feitas. Agora, com relação ao passivo, dado que o Estado hoje não possui um quantitativo suficiente em fluxo de caixa, em caixa para quitação, necessariamente teremos que fazer algum tipo de negociação para quitação do passivo. A lei 156 é do reequilíbrio fiscal? Não. Não. A lei do regime 159. fiscal é a lei complementar 159. 159, está aqui na minha mão. A lei 156 é a lei de renegociação da dívida com os estados. Eu sei, porque eu fiz confusão de número. Eu queria... Não é também o tema aqui, mas a 159, que eu misturei os números, ela faculta, não obriga, ela faculta o Estado que tiver interesse em vir, no futuro, aderir ao reequilíbrio fiscal, faculta o Estado fazer um acordo prévio com a União. Não obriga, faculta. O Estado de Minas preparou alguma coisa, fez esse acordo, tem intenção, esse pré-acordo, ele está sendo debatido, tem alguns elementos centrais nele já estabelecidos, ou vai primeiro fazer o que o Estado entender que deva, junto com a Assembleia, com o Legislativo, e posteriormente submeter eu quero deixar bem claro isso, não estou cobrando isso. Nós, inclusive, votamos nessa sessão aqui um pedido de informação, mas é evidente que o Estado não é obrigado a fazer. Ele pode chegar com uma proposta e apresentar, né, segundo a 159. A minha pergunta é se o Estado definiu isso, vai fazer o pré-acordo, vai apresentar esse pré-acordo primeiro ao governo federal, para depois trazer o pré-acordo aqui, ou vai optar por não fazer pré-acordo e discutir também, inclusive, com o seu próprio legislativo, o que eu acho mais saudável, e posteriormente negociar com o governo federal. Deputado Virgílio, eu creio que essa pergunta está bem associada à primeira, que foi encaminhada lá para a Secretaria de Estado de Fazenda, dentro da solicitação que já foi feita, não é isso mesmo, presidente? Ele está aqui. Na parte do princípio que o Estado fez. Minha pergunta é se eu não sei se ele fez. E se ele tem intenção de fazer. Não, na verdade, é o seguinte, o Estado ele inicia as tratativas com a Secretaria do Tesouro Nacional para uma eventual adesão ao regime de recuperação fiscal, e essas tratativas preliminares, elas se compõem basicamente de missões da Secretaria do Tesouro Nacional para conhecer detalhadamente as finanças do governo de Minas. Então, os números são abertos no nível de detalhamento absoluto, e, para além disso, começam a ser construídas, a pedido da Secretaria do Tesouro Nacional, as projeções. Então, qual que é a situação fiscal atual e quais são as projeções para o Estado nos próximos anos, até considerando que o regime de recuperação fiscal ele tem um prazo de 3 anos, prorrogáveis por mais 3, então são 6 anos possíveis para um eventual regime de recuperação fiscal. Então, as tratativas do Estado com a Secretaria do Tesouro Nacional vão no sentido de apresentação desses números, e eles pedem um refinamento contínuo dos números e novos pedidos são feitos, e isso é uma pré-condição para se pedir qualquer adesão, essa abertura dos números, esse início de diálogo, mas os termos de um eventual
regime de recuperação fiscal, para além de seguirem o disposto na lei, vão, obviamente, ser discutidos com o parlamento e todos os projetos de lei serão... É evidente, faz parte da negociação do equilíbrio fiscal.